Os nazistas assassinaram 6 milhões de judeus em toda a Europa durante a solução final. Campos de concentração serviram de palco para uma das maiores atrocidades da história da humanidade. O extermínio dos judeus da Europa pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial começou depois da invasão da Polônia, em 1939, e aumentou em escala com a criação dos campos de extermínio. A política foi chamada de solução final para a questão judaica, que levou ao assassinato de 6 milhões de judeus de toda a Europa, mais de um terço da população judaica mundial na época. Na Polônia, judeus foram confinados em guetos entre o começo da guerra e o final de 1941. Nestes locais, muitos morreram de fome ou doenças. A essência dessa história sempre vai ser a ferocidade daqueles que nos controlavam. Era feroz, selvagem, não consigo nem encontrar palavras para dizer. O governo nazista também enviou esquadrões móveis da morte, conhecidos como Einsatzgruppen, que executaram cerca de 1 milhão de pessoas, do que ficou conhecido como Holocausto por balas. Os líderes da SS, a guarda de elite nazista, implementaram o extermínio por câmeras de gás em 1941, técnica que já tinha sido testada na Alemanha em pessoas com deficiência. No campo de Auschwitz-Birkenau, próximo à cidade de Cracóvia, no sul da Polônia, os nazistas já estavam experimentando o Zyklon B, um pesticida à base de cianeto. A substância foi utilizada para o assassinato em massa de 600 prisioneiros soviéticos e 250 poloneses em setembro de 1941. A Operação Reinhard resultou na construção de 3 campos de extermínio com câmaras de gás na Polônia ocupada, Belzec, Sobibor e Treblinka. Quando começaram a operar em 1942, os nazistas transferiram para estes campos os prisioneiros dos guetos. Cerca de 2 milhões de judeus poloneses foram mortos como parte dessa operação. Judeus de toda a Europa começaram, então, a ser sistematicamente deportados para estes 3 campos de extermínio e para Auschwitz, Birkenau, Chelmno e Majdanek. Lembro das pessoas passando fome, muito tristes, as crianças. Tinha crianças, mas quase nenhuma, poucas crianças sobreviveram. Mas isso deve ser relatado para que não seja esquecido e não volte a acontecer. Em Auschwitz, que se tornou símbolo do Holocausto, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, principalmente judeus, mas também ciganos, prisioneiros de guerra, soviéticos e poloneses. Além de ser um campo de extermínio, o local funcionava como campo de trabalho forçado, onde a indústria alemã utilizava trabalhadores especialmente selecionados como escravos.